Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo umas informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes, hoje é 27 é a matéria. 27 de julho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Bolsonaro resolveu encarar aí o senhor Alexandre de Moraes, né? Bom, antes de mais nada, se liga aqui, ó só. Bolsonaro entra com ação contra decisões de Moraes e chama o STF na responsabilidade. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte, se você gosta do nosso trabalho, então seja aí um colaborador e um apoiador. Vamos à matéria? Neste sábado, 25, o presidente Jair Bolsonaro comunicou através de suas redes sociais que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADM, no Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo a suspensão de decisões judiciais que censuraram a participação nas redes sociais de inúmeros cidadãos. O presidente fez a seguinte manifestação. Agora, às 18 horas, juntamente com a AGU, entrei com uma ADI no STF, visando o cumprimento de dispositivos constitucionais. Uma ação baseada na clareza do artigo 5º dos direitos e garantias e fundamentais. Caberá ao STF a oportunidade, com seu zelo e responsabilidade, interpretar sobre liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, além dos princípios da legalidade. O STF terá que se manifestar e fatalmente terá que derrubar as decisões do malfadado inquérito do fim do mundo. Será a primeira derrota de uma série que Alexandre de Moraes irá sofrer. Aguardem. Bom, tá aqui o link para quem quiser conferir, né? Vejam só, algumas pessoas gente, é por isso que eu falo, a gente precisa aprender duas coisas nesse jogo de política. Primeiro, ter paciência. Segundo, observar os fatos. Uma coisa que eu vinha falando com vocês já há muito tempo, né? Que no começo também eu, fiquei meio assim com algumas coisas lá porque Bolsonaro... Mas depois a gente começamos a ver a forma que Bolsonaro trabalha. Bolsonaro não age pelo impulso, né? Essa é uma ideia que muita gente tem errônea por conta, vamos dizer assim, da forma que ele se expressa, né? Às vezes Bolsonaro vai lá e fala aquele negócio, os caras falam, pô, Bolsonaro agora tá irritado, agora a gente... Só que não é assim. Aquele Bolsonaro que aparece na mídia é o Bolsonaro revoltado por ver o povo sofrendo. É o Bolsonaro que tá ali porque sabe que o povo, tá passando dificuldade, que os direitos estão violados. Então esse Bolsonaro que a gente vê esturrando ali na mídia, batendo na mesa, porra, aquela coisa toda, né? Esse Bolsonaro acaba, fazendo que os seus opositores tenham uma imagem errada dele. E até mesmo muitos aliados acabam tendo uma imagem errada. Porque quando você vê o presidente, muitas vezes que nem aconteceu há dias atrás, ele dizendo que numa das ações, que envolvia lá a quebra de sigilo telefônico dos parlamentares, então ele falou que a hora estava chegando, que isso não ia mais acontecer e tal, aquela coisa toda. Vocês lembram disso? Isso dá uma ideia de que Bolsonaro vai explodir. E aí, justamente, que muitas vezes os opositores, cometem um erro gravíssimo. Julgar as suas futuras ações pelas suas declarações. Não que Bolsonaro não vá fazer, mas entendam, ele vai. O problema é que não é da forma que os opositores esperam. Vamos lá. Vamos explicar melhor para vocês. Quando começou esse negócio aí do inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, Bolsonaro poderia ter colocado o pé na parede lá atrás. Quando os primeiros bolsonaristas começaram a ser encarcados ali. O presidente poderia. Só que tem um detalhe, gente. Se o presidente Bolsonaro tivesse feito isso lá atrás, nós não conheceríamos hoje a verdadeira face do STF. O que é que o presidente Bolsonaro faz? Ele dá corda. Pode prestar atenção que todas as ações dos seus opositores é sempre do mesmo jeito.
Os caras vêm, Bolsonaro vai na mídia e ele, na verdade, a mídia não percebe. A mídia pensa que está ferrando com ele, mas na verdade a mídia está sendo usada por ele. Ele se utiliza da maldade da mídia para lançar o seu jogo sem que eles percebam. Então o que acontece? Nós não teríamos conhecido, né, quem é o STF hoje. Se Bolsonaro, há dias atrás, nós nunca vimos o que nós vimos, um STF quebrando imunidades parlamentares, o foro privilegiado. Nós nunca vimos o STF mandando fechar o jornal. Nós tivemos isso. O jornal foi fechado por conta do STF. Nós nunca vimos um ministro sozinho mandar prender jornalistas, manifestantes. Nós nunca vimos isso. Mas isso aconteceu quando, gente? Aconteceu agora, não o ano passado, nem no começo do ano. Bolsonaro já conhecia essa turma de antes. É bom nós lembrarmos que já houve fala de Bolsonaro, ainda como deputado, né, falando sobre os ministros, não diretamente, mas indiretamente, dando a entender que ele já conhecia. Quando muitas vezes ele falou quem foi que colocou os ministros lá, ainda quando deputado, e qual o papel desses ministros. O que o presidente fez? Ele deixou os ministros se revelarem. Ele foi à mídia, gritou, esbravejou. Ao mesmo tempo, passou uma imagem de que não tinha força. Ou seja, para dar ímpeto, para dar ânimo aos opositores para atacarem sem pena. Tipo assim, estamos vencendo a batalha, vamos derrubar o cara, agora nós derrubamos. Manda prender isso, manda fazer aquilo, manda abafar as manifestações, chama de manifestações antidemocráticas, manda quebrar o sigilo, manda prender o jornalista, manda prender a ativista. Bolsonaro é mole, não pode fazer nada, Bolsonaro não tem poder, nós estamos vencendo, ele tá caindo. Uma das artes da guerra é você fazer com que o seu oponente subestime você. Ou fazer com que o seu oponente acredite que você está indo de ladeira abaixo. E foi isso que o STF, foi isso que a esquerda achou. Nós tivemos ações contra o Bolsonaro com esse negócio da interferência na PF. Nós tivemos as ações do Alexandre de Moraes interferindo no próprio executivo. Bolsonaro precisava reunir um contexto de informações, de provas, para quando ele desse a cartada segura. Talvez se o presidente Bolsonaro tivesse feito isso que ele fez agora lá atrás, as coisas hoje talvez não tivessem surtido o efeito. A sociedade não teria conhecido o STF de fato. Vocês podem prestar atenção que a própria esquerda, que antes criticava, às vezes, você pode ver que até eles ficaram caladinhos. Eles não entraram nessa briga de direitos, justamente o STF, a esquerda que gosta da palavra inconstitucionalidade. Vocês perceberam que eles estão calados? Eles não falam nada? A rede, quando o inquérito das fake news foi criado, a rede entrou com uma ação para derrubar esse inquérito. No momento que a rede percebeu que o alvo não era a esquerda e sim bolsonaristas, a rede tentou tirar a ação. Bom, a ação continuou, não foi voltada atrás. No entanto, o STF foi lá, votou e manteve o inquérito. A ação foi a mesma coisa de não ter feito nada com a ação. Então, foi um combinado. Sabe, foi um combinado. Então, aí Bolsonaro vai agora que ele deu bastante corda para a esquerda, agora que ele deixou o STF se afundar dentro das próprias decisões arbitrárias. Nós temos aí prisão de jornalista, ativista, censura, a derrubada das redes sociais, mandado para censurar as redes sociais. Vocês estão entendendo? Sem essa ação que aparentemente parecia uma covardia de Bolsonaro, um medo de Bolsonaro, na verdade, sem essa ação, o STF não teria se exposto. Tudo que o presidente queria era que o STF revelasse o seu papel
Qual é o papel do STF? Você tem ali, por exemplo, 9 ministros que são advogados. Parece que 3 ministros são da Justiça do Trabalho, que é considerado, com todo respeito, não né, ao juízo de trabalho, mas é considerado baixo clero. Não tem o mesmo poder, não tem a mesma autonomia que um juiz federal tem. Né? E você tem ali o restante, tudo advogado. Você tem advogado do PCC, você tem advogado de sem terra, você tem advogado de força assim, de coisas sindicais, você tem, preste atenção no que eu vou dizer agora, preste atenção que eu vou usar uma palavrinha aqui que vai definir. Você tem advogado de ativistas LGBTs, ativistas, tá? Existe uma diferença entre quem é, por isso que eu sempre faço essa, existe uma diferença entre quem é LGBT e quem é ativista LGBT. Ativista são aqueles que fazem de tudo mais um pouco e dane-se o resto. As pessoas que são LGBTs, sem ser ativistas, são pessoas normais, que têm sua vida, que respeitam as outras, que entendem que o direito dela tem que ser respeitado igual o direito da pessoa hétera. E a pessoa hétera, vice-versa, tem que entender que o direito dela como hétero tem que ser respeitado por quem é ele, né? E ela também precisa respeitar o direito da pessoa que é LGBT. Então, só explicando, né? Você tem de tudo um pouquinho dentro do STF. E Bolsonaro precisava expor isso daí. E aí ele expôs. E agora ele entrou de sola, né? Demorou, só que Bolsonaro foi lá e fez. Agora, qual foi a vantagem aqui? Muita gente ficou, porque Bolsonaro está abandonando todo mundo. Gente, no momento que Bolsonaro entra agora, Bolsonaro tem um vasto material. Se o STF não atender essa ação do presidente Bolsonaro, vai ficar claro e evidente que o STF não é mais um órgão de justiça. Ou seja, o presidente esperou, segurou o máximo para no momento certo ele dar uma cartada que, tipo, ou esculhamba tudo de uma vez ou conserta. Né? Ou conserta. Então vamos aguardar para ver agora qual vai ser a ação do STF. Dado à vista, eu não ponho muita fé que o STF vai vai ouvir aí o presidente, né? Porque o STF está se sentindo muito à vontade. Só que agora eles vão estar com entre a cruz e a espada. Tipo, ou cede ou afunda de vez. Ou atende a ADM ou literalmente mostra para que veio, né? E como nós temos uma esquerda desesperada pelo poder, e foi essa mesma esquerda quem colocou eles lá em cima, no STF, pode ser que o STF ainda atente para continuar com os ataques à democracia. Pode ser. Só que ao fazer isso, eles vão comprar uma briga muito grande com a sociedade, com o povo. Então, quando eu falo para vocês, tenham paciência. Às vezes eu chego aqui e falo, gente, tenham calma. Porque Bolsonaro é covarde. Não, Bolsonaro não é covarde. Ele é estrategista. Ele é um militar. Ele sabe que nem toda vez o ataque vai obter o melhor resultado. Às vezes, recuar e dar a ideia ao inimigo de que você está enfraquecido pode dar uma autoconfiança ao inimigo para que ele tome ações achando que nada vai parar ele. E de repente, ele dá com a cara na parede. Praticamente é o que aconteceu com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes meteu a caneta para cima. Celso de Mello meteu a caneta para cima, um monte de coisa. Arbitrárias. Agora, Alexandre foi a pior de todas, né? Prendendo pessoas, sendo ele a vítima, sendo ele o julgador, sendo ele o executor, sendo ele o investigador, enfim. E aí, Bolsonaro reuniu todo o material para depois não ter ninguém. Mas Bolsonaro agiu com arbitrariedade. Porque Bolsonaro... Não. Bolsonaro primeiro esperou o STF se revelar ao Brasil, mostrar quem era qual a sua verdadeira face,
Aí ele falou, pronto, todo mundo já sabe quem é o STF, pronto, agora eu vou entrar. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Tá aí, gente, STF agora enquadrado pelo presidente Bolsonaro. Para aqueles que achavam que Bolsonaro não tinha coragem, bom, para fazer o que o presidente fez, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque, literalmente, ele se deixou a imagem de covarde transparecer. Porque é assim que o STF estava vendo ele, é assim que muita gente estava vendo ele. Né? E não é fácil, numa batalha como essa, você dar a intenção ou a imagem de que você está enfraquecido. A não ser que você tenha realmente a certeza do que está fazendo. E o presidente tinha. Né? Nós tivemos aí os ataques contra os generais. Lembra aquela canetada lá? Ah, debaixo de vara. Bom, vamos aguardar. Cadê a esquerda? A esquerda está caladinha, gente, por uma razão. Porque a esquerda é conivente e faz parte do plano da esquerda e o STF está só cumprindo a agenda da esquerda. Fui! Vamos aguardar para ver o que vai dar essa ação, hein?